Através deste tutorial, você vai aprender a criar um botão no Photoshop. Para criar este botão, são necessários apenas 3 elementos. São eles: o primeiro é o círculo, que é a forma do botão, camadas de iluminação e, por último, a imagem que vai compor o seu botão. Crie um novo documento no Photoshop, no tamanho que você achar mais apropriado. No caso, eu estou criando um documento de 600 por 600 pixels. E o primeiro passo é criar um círculo perfeito, que é a forma do meu botão. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta Elipse e vou desenhar o meu círculo. Para fazer um círculo perfeito, ao manusear o mouse, pressione a tecla Shift. Pronto, eu já tenho o meu círculo, que é a forma do meu botão. O próximo passo é criar novas camadas para fazer o efeito de iluminação. Para criar uma nova camada, basta eu clicar no ícone de nova camada no grupo Camadas. E eu tenho uma nova camada vazia. Eu vou renomeá-la para Luz 1. Bem, existem inúmeras maneiras de se trabalhar com iluminação no Photoshop. Nesse caso, eu vou utilizar a ferramenta de marcação no formato circular, já que estamos falando de um objeto circular, para fazer a primeira camada de iluminação. Feito o marcador, agora eu preciso preencher essa camada com a cor branca em um nível de transparência, para que seja o primeiro passo dessa iluminação. Para isso eu vou utilizar a ferramenta Gradiente, que está junto com a ferramenta Balde de Tinta. Você pode acessá-la utilizando o botão direito do mouse, ou se utilizar atalhos G e Shift G para alternar entre balde de tinta e gradiente. Bem, com gradiente eu quero a cor branca que leve até a transparência. Clique com o botão direito para ver diversas opções dos gradientes. O segundo deles refere-se à cor selecionada, que é a branca, levando até 0% de transparência. E é essa que eu quero. E vou fazer o gradiente dentro desta marcação, na minha camada Luz 1. Bem, ainda está grosseiro, mas isso vai se tornar um efeito que traga algo mais realístico a esta montagem. Bem, depois disso eu vou criar uma nova camada, também para iluminação, e eu vou chamar de Luz 2. Nela eu vou fazer praticamente a mesma coisa. Eu vou criar algo em formato circular, acompanhando as extremidades desse botão. Vou pintar de branco. E agora, com a ferramenta de seleção, utilize a seta do teclado para baixar um pouco e deletar, deixando apenas uma pequena tira da cor branca, que vai ser um efeito de iluminação também. Você vai entender já já o porquê de tudo isso. Para finalizar, eu vou adicionar mais um ponto de luz, duplicando a camada Luz 2. Eu posso fazer isso arrastando esta camada para o ícone de novo, ou utilizando o atalho Command J. E vou renomear para Luz 3. Esta luz vai ficar na parte inferior do meu botão. Eu vou levar para baixo a ferramenta Mover. Vou inverter. Para isso, eu primeiro utilizo o comando de transformação, Command T, botão direito e dá um flip vertical, ou seja, vai virar de cabeça para baixo esta camada. Pronto. Eu já tenho aqui a mesma camada na parte inferior. Só que para trazer um efeito mais realista, eu vou diminuir um pouco o seu tamanho. Pronto. Eu também tenho agora o meu efeito de iluminação pronto. Para dar maior realismo, eu vou selecionar as 3 camadas de iluminação, utilizar a opção de transformação, Command T, e vou girar essa camada, de forma que pareça que esteja vindo a luz da direção superior direita. Pronto. Próximo passo, eu vou adicionar a imagem do meu botão.
eu já selecionei uma imagem para adiantar esse tutorial. Vou colocar dentro do meu arquivo. Bem, para você inserir dentro do bottom, você coloca abaixo das camadas de iluminação e acima da forma do bottom. E agora você utiliza a opção máscara de corte, que pode ser utilizada através do atalho Command Alt G ou segurando o Alt entre as camadas e clicando com o mouse. Pronto, agora minha imagem está apenas no formato do meu bottom. Vou redimensionar para ficar de acordo com o que eu desejo. E ele já está quase pronto. Mais algumas observações. O branco ele ainda está em 100% das minhas iluminações e o efeito de iluminação tem que ter a transparência. Não existe uma regra exata de números, como a gente está acostumado a ver quando a gente está lendo tutoriais, sites de tutoriais, que eles passam para você até mesmo os números que você deve colocar. Só que dessa forma você acaba não aprendendo de fato a fazer aquilo. Você está só fazendo uma reprodução assistida, digamos assim. Você tem que ter a noção do porquê, de como você está fazendo aquilo. Então, para isso eu recomendo que você mesmo teste os níveis de porcentagem dessa iluminação. Aqui na luz 3 eu vou botar, por exemplo, 50% de iluminação, de opacidade. Na luz 2, que é essa extremidade direita, eu vou colocar 70% de opacidade. E na luz 1, que é a luz principal, eu vou colocar também 70%. Bem, está quase lá. Vamos agora utilizar opções de mesclagem no meu círculo. Posso dar um duplo clique, que ele vai abrir. E eu vou utilizar duas opções, que são a sombra externa, Drop Shadow. Você tem que ter cuidado com o foco o ponto de iluminação. Se a minha luz está vindo do lado superior direito, a minha sombra tem que estar ao lado contrário. Para a iluminação, eu vou dar a mesma questão. Não se prenda a valores exatos de porcentagens, de opacidade, de distâncias, nada. Vai pelo seu teste, pelo seu bom senso e para onde você está aplicando. Aqui eu deixei uma transparência do preto com a distância razoável. A outra opção de mesclagem que eu vou utilizar é a sombra interna do próprio bottom. Em inglês, Inner Shadow. Nesse caso, a distância você vai ter que deixar no zero, porque a sombra interna vai começar dentro do próprio elemento. Observe, se eu aumentar essa distância, a sombra é formada a partir do grau que foi colocado, mas eu quero no zero. E o tamanho eu vou aumentar para ter uma sombra interna mais interessante. Pronto. Tenho aqui um bottom feito no Photoshop. O próximo passo é você ter mais cuidados com detalhes. Por exemplo, esse círculo da iluminação não está acompanhando perfeitamente. Você pode apagar os cantos para dar mais realismo, uma maior qualidade a esse material. A mesma coisa serve para o nível de opacidade, que você pode ir aumentando ou diminuindo para chegar no melhor resultado.